Olá, muito bem-vindo ao Saúde Integral com Rafael Raposo. Na nossa série de lives, hoje a gente vai falar um pouco sobre como evitar dores articulares. Se esse tema é interessante para você, se esse tema é bacana, aperta o aviãozinho lá embaixo, chama mais pessoas. Se você conhece pessoas que estão com problemas articulares, que têm problemas, e ela não conseguir assistir essa live hoje, depois a gente vai disponibilizar no meu YouTube. Faça ela assistir, vai valer a pena, tá? A gente trouxe algumas coisas essenciais para a sua saúde articular, para você evitar ter dores articulares, ok? A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre saúde articular é: a articulação precisa de movimento. Ela realmente precisa de movimento. Quando a gente fala de movimento, é porque a gente já ouviu de forma brilhante, o Dr. Marcelo Corvino falou com a gente no Conversa com Especialista, lá no Grupo Longevitar. Se você quiser assistir também, você coloca lá no Grupo Longevitar, no YouTube, ela está disponível. Ele falou brilhantemente sobre: para se ter saúde numa articulação, você precisa de movimento. Porque é o movimento que vai trazer hidratação, o movimento é que vai permitir a nutrição dessa sua articulação. E aí, quando ela está hidratada e nutrida, você vai ter mais vitalidade e vai ter uma saúde articular melhor, ok? Então, eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Para você ter uma articulação saudável, você precisa de movimento. Ah, Rafa, mas todas as vezes que eu movimento minha articulação, eu sinto dor. Calma, a gente vai te explicar por quê, que normalmente isso acontece, tá bom? Vamos lá, vamos falar desse movimento. Coloquei aqui alguns pontos para eu não me perder e direcionar melhor nossa live. Eu falei para vocês que o movimento leva nutrição e hidratação para a sua articulação. Como que ela leva? Eu quero que você entenda primeiro que a sua cartilagem, ela não é irrigada pelo sangue. A sua cartilagem, a sua articulação, ela é irrigada através do líquido sinovial, ou do líquido que tem dentro da articulação. Então, o aporte sanguíneo, ele chega na extremidade das articulações. E lá dentro, a partir do momento que eu tenho movimento ou compressão, por exemplo, o exemplo de um joelho, quando você fica em pé, ele está comprimindo aquela cartilagem, você estimula um melhor líquido, e o líquido é que vai nutrir toda essa cartilagem. Então eu preciso de duas coisas para eu ter uma nutrição da cartilagem. Eu falei do movimento e a gente precisa ter uma compressão, ou pressão, se você quiser chamar. Toda vez que eu coloco um peso, um osso sobre um osso, eu tenho uma compressão. Quando a gente tem um empilhamento das vértebras da coluna, elas estão todas empilhadas e você tem uma compressão. Só que tem muita gente que perde líquido nas cartilagens, líquido nos discos, porque para de fazer movimento. Ou tem uma protrusão que vai tirar o líquido. Lógico, todos têm problemas ali. Você pode ter um problema na coluna, que vai retirar essa quantidade de líquido suficiente. Você pode ter um problema no joelho, que algumas pessoas até desenvolvem alguns tipos de nódulo, por causa disso o líquido sai e forma aquele nódulo. Mas no geral eu preciso de compressão e movimento. E aí quando eu falo em movimento, eu bato na tecla, que você já deve conhecer alguém, ou você mesmo já imobilizou algum membro seu. Quando você imobiliza algum membro seu, ou você fica muito tempo, ou conhece a sua avó que faz pouco movimento em relação a você, ou uma pessoa que ficou acamada durante um tempo por algum problema de saúde, a partir do momento que ela não tem movimento articular, você vê que as articulações elas vão ficando mais rígidas. E você pode causar isso para você. Então, a partir do momento que você não faz o movimento, ou seu movimento não é completo, você começa a enrijecer sua articulação. Mas Rafa, mas como que eu faço isso? Você está enrijecendo sua articulação porque você não está levando a quantidade de nutrientes suficiente, ela não está ficando nutrida, ela não está ficando hidratada, então ela perde aquela viscosidade, ela perde aquele trabalho dela, ela perde um pouco da sua função pela rigidez. Isso vai fazer com que alguns músculos, que eles poderiam estar tranquilos,
eles comecem a ser acionados. Porque uma articulação mais presa, ela vai ter que fazer um equilíbrio dinâmico do corpo. E aí eu volto a falar numa coisa que eu sempre falo para vocês, sobre a biotensigridade. Nossa, Rafa, você sempre fala mesmo de biotensigridade. A gente tem que falar. A biotensigridade é o equilíbrio corporal causado pela tensão. A tensão é dada pelos músculos. Então, quando eu tenho um músculo contraído ou relaxado, ele vai aumentar ou diminuir uma tensão. Ok? E a biotensigridade também depende dessa compressão ou pressão, que você pode chamar, que é feita, exercida nos ossos e nas articulações. Então, para eu ter um corpo saudável, um corpo equilibrado, eu preciso tanto que as minhas funções articulares estejam preservadas, quanto a minha musculatura esteja ativa. E aí vem um segundo ponto que eu sempre falo para vocês também, que são os tipos de músculo e os tipos de trabalho que a gente tem que fazer. Toda articulação, ela tem uns músculos que são de proteção e uns músculos que são para fazer o movimento articular. A gente tem mais pertinho da articulação, a gente tem algumas musculaturas que fazem a estabilidade daquela articulação. Ela precisa ser estável. Apesar de ser, que nem eu falei para vocês já, o quadril é uma articulação para mobilidade. Mas mesmo o quadril que é de mobilidade, ele tem várias musculaturas que causam a estabilidade para que ele tenha um movimento correto. Se eu tenho enfraquecimento das minhas musculaturas estabilizadoras, a articulação ela trabalha, vamos supor assim, com jogo. Então uma coisa que era para funcionar assim, ela começa a funcionar meio assim. Não tem como não desgastar. Então eu preciso ter musculaturas que estabilizam, que são mais perto da articulação, que elas estabilizam o movimento para eles fazerem o movimento correto, a dinâmica que ele tem que fazer de movimento. E eu tenho que ter as musculaturas de contração e relaxamento que vão causar o movimento. Então são as musculaturas, vamos colocar assim, estabilizadoras e de movimento. E essas musculaturas de movimento, elas também ajudam a proteger seu corpo, sua articulação, que a gente veio falar hoje. Porque se eu tenho as musculaturas de estabilização, que fazem a articulação funcionar certo, eu tenho essas maiores que fazem ela funcionar e fazem ela ser protegida. Se eu tenho zero, pouquíssima massa muscular em coxa, e eu pulo 1 metro, meio metro, de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, quem vai sofrer um impacto total é a articulação. Quando eu tenho músculo, esse impacto ele é dissipado pela musculatura e pela articulação. Então ele já tem uma proteção só de você ter mais volume muscular. Sua articulação já fica protegida. Então a gente precisa dos dois tipos de músculo, os de estabilidade e os que vão dar mobilidade, que vão dar movimento. E aí eu entro de novo é necessário trabalhar o movimento de forma adequada. E para eu trabalhar o movimento de forma adequada, eu sim preciso trabalhar funções articulares. Rafa, o que são funções articulares? É a primeira live que eu estou vendo sua. Funções articulares nada mais é do que você ter mobilidade aonde precisa de mobilidade e estabilidade aonde precisa de estabilidade. Por exemplo, o tornozelo ele é para ser móvel. Ele é de mobilidade, porque você precisa ter mobilidade para conseguir fazer a sua caminhada de forma efetiva, para você ter o padrão de movimento adequado. O joelho ele já é primordialmente de estabilidade. Se o joelho funcionar com muita mobilidade, ele acaba tendo lesão. O acima, o quadril, é de mobilidade, como eu falei com vocês, mas ele tem que ter musculaturas de estabilidade para que ele consiga fazer o movimento certo. Então a gente está falando em função primária, né? O joelho é da estabilidade, o tornozelo e o quadril para dar mobilidade no exemplo de membros inferiores. Então, eu preciso sim trabalhar padrão de movimento. Existe uma teoria aí nova, não falo nova, mas existe uma teoria que está sendo muito difundida por alguns educadores físicos. Não sou contra ela, mas que fala que na musculação você já consegue mobilidade, já consegue estabilidade e você já consegue fazer trabalho de alongamento. Eu como fisioterapeuta, que eu sou educador físico fisioterapeuta, para quem não me conhece, eu como fisioterapeuta eu acho primordial sim trabalhar a mobilidade daquele segmento, trabalhar a estabilidade daquele segmento, trabalhar o alongamento daquele segmento para você proteger sua articulação. E aí sim, você vem com as cargas musculares
que nem a gente falou, quando você coloca carga, é uma forma de você proteger sua articulação e você ter massa muscular. Mas se você estiver todo desequilibrado, você vai jogar o peso e aquela articulação vai funcionar toda errada. Vai causar uma disfunção articular séria para você. Então, eu sim, eu gosto muito de exercícios que vão mexer com funções articulares, que vão mexer com padrões de movimento. Ah, Rafa, o que é padrão de movimento? Padrão de movimento é, você não precisa sentar no seu carro, você não precisa levantar e sentar no sofá, você não precisa sentar na privada e levantar da privada. Isso é um padrão de movimento, que a gente chama de agachar. Mas é sentar e levantar. Você precisa de um padrão de movimento de empurrar alguma coisa, de puxar alguma coisa. Você precisa de um padrão de movimento, sim, contra-rotacional. De vez em quando você está segurando uma bandeja. Aí eu já estou dando exemplo de contralátero. Se eu colocasse uma bandeja pesada só na minha mão direita, o meu corpo a tendência era ele inclinar para aquele lado. Mas eu não inclino por quê? Porque eu tenho uma compensação. A parte lateral do meu corpo vai fazer uma contração e eu vou ter uma contralateroflexão para conseguir suportar aquele peso que está na minha mão. Quando eu carrego alguma coisa pesada na frente, se a musculatura contraflexão ela não trabalhasse, eu seguraria o peso e meu corpo inclinaria para frente. Aí o que eu tenho? Os exercícios contraflexão, que são exercícios para te manter ereto. Então você trabalha assim esses exercícios para você conseguir ter uma melhor função daquela articulação, uma função geral do seu organismo, proteger aquela articulação e conseguir ter melhores níveis articulares. A sua articulação não ter dor. Então a gente precisa sim também trabalhar padrão de movimento. E tem uma coisa muito importante, que a maioria de nós, agora a gente está muito, vai do carro, senta na mesa, trabalha, não sei o que, a gente está pouco trabalhando a propriocepção. O que é a propriocepção, Rafa? A propriocepção é a capacidade que seu corpo tem de reconhecer onde aquele grupamento muscular, onde a posição, aquele seu membro, ele está. Então, quando eu falo em propriocepção, é você perceber, beleza, se você estiver de olho fechado, o seu braço está totalmente encostado no corpo, o seu pé está com a ponta mais aberta, ele está com a ponta mais fechada, a propriocepção é o reconhecimento do cérebro de como que aquela estrutura do corpo está posicionada. Isso é muito importante, isso pode ser trabalhado. Então, quando a gente faz trabalhos de equilíbrio, quando a gente faz trabalhos de coordenação, a gente está querendo mandar uma informação para o cérebro que ele tem um movimento, o movimento é tal, e ele reconhece aquele movimento e começa a perceber o movimento. Então, quando a gente faz exercício, sim, de propriocepção, uma das funções do exercício de propriocepção é que o seu corpo comece a perceber como cada articulação está posicionada. Se o seu pé está mais para fora, se o seu pé está mais para dentro, se o seu quadril está mais rotacionado, se o seu quadril está fechado, se você está empinando o bumbum, fazendo uma hiperlordose, se você está com o posicionamento correto. Isso é a função da propriocepção e a gente consegue sim trabalhar muito isso, ok? Outra coisa importante, que nem eu falei, é você trabalhar para que o seu corpo esteja na melhor versão. Quando eu falo melhor versão, ele consiga ter mobilidade suficiente onde ele tem que ter mobilidade, estabilidade suficiente para onde ele tem que ter estabilidade, força suficiente para gerar aquele torque sobre o osso e conseguir dobrar o seu membro. E a gente tem que tentar combater as hipomobilidades. As hipomobilidades nada mais são do que diminuição de movimento ou restrição até de movimento de determinada estrutura. Por que isso? Porque toda vez, se eu preciso levantar aqui e eu tenho a mobilidade da minha blusa, ok. Se eu pego aqui, puxo minha blusa aqui, e não consigo levantar, eu estou preso nessa hipomobilidade. Mas se eu quiser levantar mesmo, a minha blusa vai fazer força embaixo dessa mobilidade, ela vai ter que puxar a mais para eu conseguir fazer o mesmo movimento. Então, de repente, eu tenho um movimento que teria que parar ali. Ele está tão restrito que ele não consegue chegar só até aqui para eu chegar onde eu tenho que chegar. Então ele recruta outra parte do corpo que não deveria fazer aquela função para aumentar a amplitude para eu conseguir pegar onde eu quero. Por exemplo, você vai sentar numa cadeira e você tem restrição de mobilidade do seu quadril. O que o corpo inteligentemente faz? Ele faz uma flexão, em vez de ser no quadril, ele faz uma flexão na sua lombar para compensar aquela disfunção e você conseguir sentar na cadeira. Então, por exemplo, tem pessoas que fizeram a cirurgia para bloqueio da articulação do quadril mesmo por uma disfunção.
Aí ela vai ter que usar a lombar. Mas de vez em quando a gente dá essa perda de mobilidade no quadril de forma tão severa que para você sentar, realmente você tem que encurvar sua lombar, que não é função dela. A função da lombar é dar estabilidade para o seu corpo e não fazer mobilidade. Então a gente tem que pensar nesses fatores que nem eu falei, eu sou educador físico e fisioterapeuta. Então quando eu penso em saúde articular, eu tenho que pensar no movimento, na tensão causada pelo músculo, pela compressão que a gente faz nas articulações, para aumentar a irrigação dentro da articulação, deixá-la mais hidratada e nutrida, tirar os catabólitos. A gente tem que fazer o movimento sim, para conseguir um melhor desenvolvimento do corpo. A gente precisa fortalecimento muscular, que nem a gente falou, a gente tem as musculaturas mais intrínsecas, mais dentrinho, que faz a estabilidade, a gente tem que trabalhar elas. Tem que trabalhar as musculaturas de fora, para fazer a proteção também. A gente tem que ter equilíbrio entre as articulações que são para estabilidade e articulações que são para mobilidade. E a gente tem que ter a propriocepção. O cérebro precisa reconhecer como que cada segmento do corpo está associado. Porque aí sim, você vai ter uma função completa. Você vai ter uma movimentação adequada. Então, quer ter saúde articular? Faça com que seu corpo tenha movimentos adequados. Trabalhe as musculaturas estabilizadoras, trabalhe as musculaturas de contração e relaxamento, trabalhe a propriocepção para o seu corpo sentir onde que ele está. Trabalhe, sim, exercícios de mobilidade, estabilidade e alongamento, para que você tenha repertório articular, para que sua articulação consiga funcionar na totalidade. E o primordial, movimento. Movimento adequado para a sua realidade atual. E conforme você for melhorando sua mobilidade e sua estabilidade, colocar sim exercícios mais complexos, colocar exercícios mais intensos, para que você possa ter uma melhora da sua capacidade muscular, melhora de tônus muscular, mas dentro de um padrão adequado articular. Movimento é vida, acredita. Tá bom? Vou abrir para pergunta, se alguém quiser fazer pergunta. Senão a gente acaba por aqui. Eu fico muito feliz de poder dividir esse conhecimento com vocês, poder dividir essa informação. Eu acho que as pessoas que têm problemas articulares têm que saber que a pior medida para elas é eu sinto dor articular, então eu não movimento. Não. O seu remédio para você sanar suas dores musculares, o remédio principal é o movimento. Fazer movimentos adequados, com mobilidade adequada, com a estabilidade adequada. Então, se você trabalhar sua estabilidade, sua mobilidade de forma adequada, você sim vai poder incrementar mais carga. Você sim vai poder colocar mais peso. Sim, você vai poder ter mais massa muscular. Então, quer proteger sua articulação? Eita! Quer proteger sua articulação? Você tem que trabalhar esses fatores. Por exemplo, acabou de entrar aqui uma pessoa que faz corrida. Só que ela faz corrida. Alguns pouquíssimos exercícios musculares. Ela vai ter uma sobrecarga, porque ela está tendo um impacto, mas ela não está tendo a tensão que precisa. Então ela está tendo frouxidão nas musculaturas, e quando ela corre, esse impacto que é gerado não está sendo acompanhado pela defesa que o corpo faz quando você tem uma musculatura mais adequada. Então no caso dela que corre, ela precisa sim trabalhar mobilidade articular, estabilidade para deixar o joelho dela mais correto, uma função melhor, e começar a fazer trabalho de força. Porque a partir do momento que ela tiver força, estabilidade, mobilidade, ela não vai sentir mais dor articular. Rafa, mas se tiver um desgaste, ok. Tem muita gente que tem desgaste. Mas quando você melhora a função, que nem eu falei, o movimento numa função certa, ele leva lá para dentro da sua articulação. Hidrata e nutrição. Ele leva hidratação, nutrição e tira aquela sujeira. Vai melhorar se eu fizer? Vai melhorar muito. Eu não estou falando, a gente não é cirurgião. A gente não consegue tirar o que já foi lesionado, mas a gente consegue melhorar a estrutura para você ter uma melhor função articular e desenvolver melhor suas capacidades. Ok? É isso. Eu queria deixar para vocês que para você ter saúde articular, você precisa dessas coisinhas que a gente falou durante a live. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E quarta-feira a gente está aí para falar sobre exercício físico. Lembrando para vocês que ainda não fazem, a gente tem um trabalho gratuito, todos de segunda a sábado, às 6h15 da manhã, que é para você ir lá e trabalhar essas funções articulares,
fortalecimento das estruturas, onde segunda, quarta e sexta a gente faz exercícios funcionais e terça, quinta e sábado a gente trabalha mobilidade e alongamento para deixar a sua vida mais saudável. E o melhor, a única coisa que você paga é acordar cedo. São 6h15 da manhã, é a única coisa que você paga, você não paga mais nada para isso. Então, para se manter saudável, você só precisa acordar um pouco mais cedo e começar a fazer lá o nosso Saúde Integral 6h15 da manhã, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.